Como transformar as nossas dores em aprendizados valiosos? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Bem-vindos ao podcast Superando os Desafios Afetivos, um programa que fala sobre saúde, espiritualidade, psicologia e bem-estar de viver. Eu sou Iraci Campos e estamos recebendo hoje no nosso podcast um convidado querido e especial que é Ricardo Cury. Ele é psicólogo e vai falar hoje conosco sobre depressão e espiritualidade, trazendo maior entendimento para que a gente possa trabalhar as nossas dores. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Ricardo. Olá, Iraci, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Vamos conversar, né? Hoje a gente vai falar sobre depressão. É um tema muito alarmante e cada vez mais a gente encontra lá no consultório de psicologia casos assim, Iraci, gravíssimos, que eu não tinha visto assim de uns anos para cá, sabe? Então, a quantidade de pessoas que estão em processo de depressão parece que aumentou demais. Aí, quando a gente para analisar isso, a gente fala, mas peraí, o que mudou? Na verdade, mudou um monte de coisa, né? A vida ficou muito mais acelerada, dinâmica, por causa da tecnologia, dos aparelhos eletrônicos, o excesso de informação, e a pessoa vai querendo dar conta de tudo de uma maneira exaustiva. As demandas de trabalho, e em casa, e família e tudo mais. E aí, quando você vê, você já não trabalha mais para si mesma, ou si mesmo, somente para o mundo lá fora. E esses imperativos todos que existem, né, para a gente conseguir pagar as nossas contas, cada vez são mais altas e tal, exige muito do ser humano e a saúde mental, às vezes, vai ficando para escanteio. O cuidado que as pessoas deveriam ter mais consigo mesmas. Então, uma mente muito agitada, muito acelerada, desperta canais de ansiedade para tudo que é lado, e você não dando conta disso, se frustrando em relação a tudo isso, né, sendo absorvido por todas essas engrenagens que o mundo coloca, a depressão ela é a fase seguinte, né? A partir daí, o humor das pessoas vai sendo alterado, o sentimento, a forma de pensar, de sentir a vida, de se comportar no mundo vai sendo alterada. Né? Você acredita que as pessoas estão, de uma certa forma, se sentindo muito cobradas pela necessidade do pertencimento ao meio? Porque, como todo mundo faz assim, eu também tenho que fazer assim. E essa ânsia que a gente vê das pessoas quererem aparecer nas redes sociais, um monte de gente quer ser, como é que fala, influencer, quer estar na mídia, em destaque, tipo assim, olha como meu mundo é lindo. Exatamente. Você acredita que isso é uma certa cobrança exagerada que está... Sim, a gente tem essa relação, sim, porque quanto mais para fora a pessoa está, mais distante ela está do seu próprio eixo. Exato. E a depressão, simbolicamente falando, e Joana traz isso também, é uma doença que te traz para dentro, para você olhar para si mesma, de uma maneira imperativa. Olha, não dá mais. Você vai ter que parar tudo que você está fazendo, desacelerar essa locomotiva toda, parar de se expor, parar de ser para o outro e ser para si mesmo. Então, quando você fala em pessoas buscando fama de uma maneira desesperada, beleza de uma maneira extravagante, poder, fortunas, né, notoriedade, isso tem um custo. A energia nossa, a nossa vitalidade é uma só. Como que a gente distribui isso na nossa existência? O nosso tanque vai esvaziando. E as pessoas, às vezes, estão tão para fora, que elas não dão conta nem de ter uma qualidade de sono, conseguir dormir as horas necessárias, fazer uma atividade física, se alimentar de uma maneira devida e correta. Normalmente as pessoas estão sempre engolindo uma comida porque tem que continuar e fazer. E os excessos também, né, de bebida e de saídas à noite,
tudo isso é o quê? Para uma exposição. E eu posto e eu mostro que eu sou feliz para o mundo lá fora. A atividade física que você falou, acho super importante, porque a atividade física ela tem o conceito de saúde, de você praticar uma atividade física para mexer os seus músculos, ou seja, buscando estar saudável. Só que a conexão feita para a atividade física hoje é aquela. Eu faço atividade física para modelar o meu corpo, para mostrar o quanto eu tenho bumbum empinado, coxas volumosas, como eu estou sarada. Ou seja, para mostrar uma estética que deixou de ser tão feminina como era antes. Exatamente. Eu vejo, hoje em dia, muitas mulheres parecidas, né, fisicamente, né, com muitos procedimentos, buscas insaciáveis por uma beleza que às vezes nem é tão bela assim, né? Uhum. A beleza que eu mais admiro é a da alma. Quando a pessoa fala, quando a pessoa se expressa, quando a pessoa sorri, quando a pessoa age de uma determinada maneira, isso é o mais belo. Só que no mundo das formas em que a gente vive, das Nossa existências, Senhora. a ilusão está por aí o tempo todo. Então, a atração ainda é as curvas, as medidas e tal, e a partir daí existe uma escravidão em cima disso, né? Nossa, você falou tudo, É escravidão. uma escravidão da beleza, e isso custa alto, né? Não só financeiramente falando, mas a gente tem uma perspectiva espiritual. E a pessoa homenageando sempre o que? A existência dela, que uma hora acaba, se esgota, a gente sabe o destino do corpo. A beleza faz assim. Faz assim. E você vai querer o quê? Se permanecer sempre na mesma idade, da mesma maneira. Olha o sofrimento que isso vai gerando. Se você não souber conviver com o envelhecimento, conviver com a mudança do seu corpo, mas sempre buscando um conhecimento para além da nossa vida material. Então, quando eu vejo o espiritismo e vejo a depressão, o espiritismo é o grande remédio hoje, né? Assim como os autores da psiquiatria, da psicologia, que estão integrados com a espiritualidade, que hoje a gente tem muitas cadeiras, inclusive em medicina, em psicologia, que abordam esse tema, trazendo sentido para a vida. Qual o sentido de eu viver? Eu vou viver para o outro, viver para entrar dentro do grande circo que são postados em redes sociais e tudo mais, ou eu vou me permitir ser para mim? Né? Exato. A felicidade está dentro de nós, Iraci. Infelizmente não está fora. Eu vi recentemente uma atriz que ela já está, acho que em torno de uns 60 anos, não sei, e ela está em profunda depressão. Ela deu uma entrevista, falou alguma coisa, ou fez uma postagem, falando da revolta dela pelo envelhecimento, porque ela sempre foi extremamente atraente, sensual, maravilhosa, linda, tal. E hoje, antes, quando ela entrava num lugar, ela parava o lugar, porque todo mundo olhava para ela devido à sua beleza. E hoje, ela entra nos lugares e ela não é notada. E ele estava falando ali, revoltada com Deus, de ter feito isso com ela. Nossa. De ter envelhecido-a. Nossa. É como se Deus tivesse botado o dedo ali e falar, pronto, agora você vai envelhecer. Pá, puf. Não existe, né? É lamentável. Isso é a natureza, né? Agora, a depressão dela é porque ela não se conhece por dentro. É uma aparência, né? Exatamente. É um desejo de vir a ser, que é um desejo que gera sofrimento. Eu quero ser sempre alguma coisa que eu não sou. E eu não consigo aceitar o que eu sou. Então, eu não quero ser o que eu sou, que é um outro desejo. As pessoas não aceitam o seu próprio corpo no tempo atual. Elas têm parâmetros, elas olham para fora, olham as influências externas, olham, às vezes, num saudosismo, olhando a sua vida em anos anteriores e tal, e querendo voltar àquilo. Ela quer hoje ficar
parecendo ontem. Parecendo ontem e olhando para fora, vendo outras mulheres que conseguiram, entre aspas, alcançar esse objetivo, ela acha que ela também vai alcançar a qualquer custo. Mas ela esquece do momento presente. O presente é o aqui e agora, é olhar no espelho, sorrir e se aceitar como sendo essa mesma pessoa que eu sou hoje. E é com ela que eu tenho que conviver. E com ela que eu tenho que interagir e amar. Essa imagem que eu vejo no espelho. Isso é tão difícil para as pessoas não espiritualizadas, não ligadas a um entendimento mais amplo sobre a vida, que elas enlouquecem e vão parar, às vezes, num consultório de psicologia, de psiquiatria, quiçá tirando a própria existência, que é um dos caminhos que o depressivo pode seguir quando ele não está sendo tratado. Quando uma pessoa está num estado de depressão, procura o teu consultório, ela procura realmente porque ela quer fazer o movimento de entender o que está acontecendo e sair disso, fazer o movimento de olhar para dentro, ou ela procura porque ela quer que você resolva a depressão dela e tire ela daquele estado. Exatamente. Às vezes eu tinha que colocar lá, consultório de apagar os incêndios, né? Como se fosse um bombeiro e não um psicólogo. Porque já vem assim, senhor, doutor, tem que resolver agora, tira isso de dentro de mim. Eu não aguento mais sofrer. Eu quero parar com isso. Aí eu falei, tá bom, mas isso depende muito mais de você do que de mim. A gente está iniciando um processo aqui. Então, vamos conversar. Porque o não que é está eu que gerando vou tirar, essa é você que vai entender como você mesmo vai fazer, tirar. Exatamente. Eu sou um espelho para você. Eu quero que você se ouça, se veja no que você está dizendo e encontre as soluções. Eu vou te ajudar, vou estar do seu lado. Mas tem um trabalho que é seu. Então, terceirizar para centro espírita, para o passe, para o tratamento, para o psicólogo, para o psiquiatra, é mole. Né? E quando o resultado não vem, porque o psicólogo é ruim, o psiquiatra é ruim, porque o passe não é bom, o médio não era bom, mas eu sou pleno e está acontecendo comigo. Deus não está sendo bom o suficiente. Não sou eu que não fiz o serviço, vocês que não fizeram de vocês comigo. Nossa Senhora. Então, essa inversão toda que a gente está falando aqui, infelizmente, gera muito sofrimento nas pessoas que não são autossuficientes. Elas não conseguem buscar uma independência emocional, afetiva, social, para se bastarem consigo mesmas. Então, eu atendi um caso recente no consultório de uma pessoa que se vê só. Eu me sinto sozinha, não tenho ninguém, não tenho companhia nenhuma, não dei certo em nenhum relacionamento e eu só sei agora comer, ficar sedentária, né? Não faço nada, nenhuma atividade, eu durmo muito, né? Não vejo a hora de chegar em casa para dormir, não vejo a hora de quando o dia amanhece, eu não quero sair da cama e ela está se entregando cada vez mais à depressão, né? É um caso clássico de depressão. E eu falo, busca ajuda médica. Só a nossa terapia aqui também não vai resolver. Você precisa ter mais alternativas. Converse comigo, vai tomar os seus remédios, vai atrás de um bom psiquiatra, né? Aceita que você precisa de ajuda. Muitos resistem, né? Quando dá uma dor no rim, uma dor de cotovelo, todo mundo toma um remédio rápido. Mas quando o cérebro adoece, que é um órgão vital, e ele adoece. É o principal do corpo, porque sem ele... Como é que a gente se expressa e interage com esse mundo, né? As pessoas resistem. Não vou, porque eu não preciso. Não vou ao psiquiatra. Então, tem muito tabu. 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados se as pessoas buscassem ajuda terapêutica e ajuda psiquiátrica, né? E isso ainda, por incrível que pareça, é uma resistência social muito grande que a gente encontra. Então, assim, depressão tem cura, a gente tem capacidade hoje de tirar os pacientes da depressão. Qual é o problema? Quando a depressão acontece uma vez, existe uma chance dela voltar. E como é que ela volta? Quando a pessoa só quis se livrar da depressão e não fez um trabalho de autotransformação. Porque, tipo assim, eu quero curar essa depressão para voltar a ter a vida que eu tinha antes.
eu vivia bem, eu fazia as coisas que eu gosto, tal. Então, eu quero sair dessa depressão para voltar a ter minha vida de volta. Peraí, não é de volta, é a sua vida daqui para frente, é uma que você ainda não teve, que você Sim. ainda não viveu. A vida de volta incluía a depressão, né? Era a vida que você levou até aqui. Foi a vida que te jogou na depressão. Então, fatalmente, a depressão vem junto. Seu desejo vai ser realizado. Mas vamos acordar. Faça diferente. Muda a postura. Se valoriza. Se aceita como você é. Coloca limite em algumas pessoas que às vezes te invadem e tentam te diminuir. Saiba buscar o real sentido da vida através da espiritualidade, através do caminho da luz. Então, a gente tem recursos hoje para tirar uma pessoa de um quadro como esse. Mas, como eu falei antes, quem é o protagonista do tratamento? É ela mesma, é aquela Com própria certeza. pessoa. Não tem um milagre que vai acontecer. Existe um trabalho pessoal e existe a rede de apoio. Aí sim, a família é importante, os amigos, os profissionais da área da saúde. Uma casa como Seja, por exemplo, é importante também. Ajuda quantas pessoas que vêm aqui, né, Iraci? Em atendimento Nossa. fraterno. Né? Uma vez eu atendi uma pessoa que tinha acabado de perder, entre aspas, a mãe. A mãe tinha desencarnado. E ela falou, eu vou junto com a minha mãe. Eu não vou continuar aqui sem ela. Porque a minha mãe é tudo na minha vida. A minha mãe desencarnou e eu vou sair daqui hoje, eu vou tirar minha própria vida. Aqui dentro do Que ser. loucura, né? E aí você está ali, os espíritos ajudam e tal, e você tem que mostrar para a pessoa que não tem o menor preparo para o fim, né, da matéria, o fim da Não existência. existe. E está aqui querendo sucumbir. Olha que ato, né? Porque fica naquela, eu não vivo sem minha mãe. Olha só, o cordão umbilical é cortado quando você nasce. Portanto, cada uma tem a sua vida. Exato. E é independente. Né? Se a mãe foi antes, se prepare para quando você for. Em vida, fazendo suas coisas, vivendo. O que eu tentei dizer para ela, eu não sei se ela compreendeu, eu nem sei o que aconteceu depois, porque eu nunca mais vi essa pessoa, né? Sua mãe, qual é o maior desejo da sua mãe, lá do mundo espiritual, olhando para você aqui, conversando comigo agora? Ela quer ver você feliz, ela quer ver você viva, porque ela está viva do lado de lá, mais viva do que nós aqui, fora do corpo, em outra condição, numa outra realidade, mas ela quer o seu bem. E ela sabe que você precisa continuar aqui. A gente não tem o direito de antecipar a nossa existência. A nossa vida está na mão de Deus. O dia que Ele chamar, a gente sabe que é para entregar também e vai. Né? Levantou o braço, Ele vai puxar, se for o tempo certo. É, isso aí. Mas a gente não busca jamais isso. Então, encontrar o quê? Um valor para estar vivo. Se o seu valor está depositado em uma pessoa e essa pessoa deixa de existir, onde foi sua felicidade? Foi para o túmulo com aquela própria pessoa. Com certeza. Então acabou, é como você falou, está perdendo um pedaço seu, mas não é isso, né? Então Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Exatamente. Adoro quando você fala isso, é verdade. Né? A gente tem que entender o nosso papel no mundo. Se Ele dá mais uma chance, mais um dia, para eu acordar e respirar, que beleza, que maravilha. Qual é o sentido disso? Eu tenho que encontrar uma resposta. Às vezes é dentro de casa, com a família, a gente tem responsabilidades, é o trabalho. O trabalho é outra coisa, Iraci. Eu sempre pergunto, está trabalhando? Está estudando? Está pesquisando alguma coisa? Está desenvolvendo a sua inteligência em alguma atividade? Não? Então começa. Porque o caminho é pelo trabalho. O trabalho organiza as pessoas em rotina, em atividade, em relacionamento social também, dentro de um trabalho. Você interage com as pessoas. São maneiras, além da atividade física, da pessoa sair do problema, da depressão, por exemplo. Né? Então, tem muita alternativa. A gente tem que investir na vida, na nossa própria vida. Estudar, né? Estudar as coisas do mundo espiritual. Porque se a pessoa chegou ali daquele jeito, ela não está encontrando sentido na vida. Porque muitas vezes ela se perdeu de Deus. É verdade.
né? Aham. Então, quando ela retorna, trazer Deus à vida dela, porque ela expulsa ele da vida. Sem E aí, dúvida. olha, tudo fala que minha vida não faz sentido, nada faz sentido. Não é que não faz sentido. Você não está dando sentido, que é o sentido da vida, Exatamente. né? Você vê, eu estava atendendo uma pessoa que falou assim: quando eu fizer 40 anos de idade, eu vou mudar. Né? E ela está com 37, 38 anos de idade. Até lá, eu sei que eu estou errado, mas eu vou fazer tudo que eu quero, que eu gosto, para chegar aos 40 e me transformar numa pessoa que eu sei que eu sou capaz de ser, mas Não quero ser agora. Quero ser agora. Olha a imaturidade. E ela acha que quando ela fizer 40 anos, o pó do pirim-pim-pim vai fazer plim, pronto. Hoje, 40 anos, sou uma mulher nova. Sou uma mulher séria, uma mulher responsável. Não dá, né? Não dá. E eu falei assim, você sabe mesmo se você vai chegar até os 40 anos? Deus pode tirar a sua vida antes. Hoje pode ser o seu último dia. E você vai ficar planejando isso? Você vai ter que reencarnar aqui, fazer tudo de novo para corrigir essa ignorância. Você vai ter que reparar os seus erros de agora e os outros. Agora e os outros. Então, se você já sabe, você tem o conhecimento e a pessoa tem o conhecimento da espiritualidade, tem as referências, já leu, já estudou, mas escolheu viver uma vida de desfrutador, buscando os prazeres, abusando dos sentidos e querendo consumir o mundo. Eu falei, o mundo vai te consumir. Cuidado. Com certeza, com que certeza. Você acha que está possuindo as coisas, mas, na verdade, você está sendo possuído por elas. Você está na mão disso aí. Então, cuidado. É diferente uma pessoa que não tem nenhum tipo de bagagem, conhecimento espiritual e está agindo de uma maneira impulsiva e ignorante. Tem uma consequência. Tem. Mas você que já sabe, que já compreende, que já caminhou no lado da espiritualidade, você ainda quer brincar com fogo? Cuidado, que o fogo uma hora pode te lamber. Com certeza. E aí vem, né? Aí sofre, aí chora, aí tem crise de pânico, aí fica no conflito. Você vê como a mente ela é muito agitada, né? De uma maneira geral, hoje em dia, as pessoas são muito agitadas, elas têm dificuldade em fixar a atenção num texto, num livro, que é um dos sintomas da depressão também. Tudo que é mais do que um parágrafo escrito, tanto já que você vai ler alguma coisa na própria rede social, às vezes tem mensagens edificantes, você vai ler, pronto, chega. Eu estava conversando com uma pessoa que produz músicas e tal. Eles estão vendo que as maiores dificuldades agora é fazerem músicas longas, porque as pessoas não têm mais paciência de ouvir a música até o final. Então, você vai, por exemplo, navegando num TikTok da vida, se ficar muito tempo ali para você entender a mensagem ou para você ouvir e sentir aquilo, já não interessa mais. Você vai perdendo audiência e você tem que passar e passar e passar. Então, essa dependência, né, pelo imediatismo, os jovens hoje sofrem muito com isso, né? Total, são todos imediatistas. Eu posso apostar aqui que a maioria deles vai ficar deprimido em algum momento da vida, daqui a uns anos, porque o excesso de estímulos, o excesso de informações, um cérebro imaturo, não capaz de absorver isso tudo, de processar isso tudo, querendo uma resposta imediata, porque eles veem isso acontecendo lá nas redes sociais. Ficar milionário com 20 anos de idade, eu já quero estar morando numa ilha, num iate, com um avião, a jato, não sei o quê, porque o fulaninho conseguiu e eu também vou conseguir. Olha a mente das pessoas. Aí começa a frustração. Não deu certo nisso, não deu certo naquilo. Vê que a faculdade, que antes era uma coisa relativa, não precisava estudar, agora está vendo que precisa. E a faculdade é longa, o estudar é longo. Então, tudo começa a ver que, na verdade, não é que é longo, é que tudo tem um tempo de compreensão, de internalização, de entendimento para depois entrar na prática. Exatamente. Né? Muito complicado.
Então, Iraci, eu acho que a mensagem é assim, vamos cair em si. Cair em si é o que a depressão acaba provocando nas pessoas, né? Você tem que olhar para dentro. Exato. Olha para si mesmo, constata o erro, as escolhas mal feitas até aqui. Haja diferente. Tenha um discernimento das pessoas que estão ao seu lado, das atitudes que você vem tomando, daquilo que você diz que é bom e que te traz felicidade. Será mesmo? Se você não está depositando a felicidade, projetando isso em coisas que são efêmeras e passageiras, que com o tempo já não existirão mais. Exato, então, exato. O excesso do consumo, né, dos objetos desse mundo, que você está ávido por eles, vão exatamente ser a grande armadilha que você cai e você entra nos abismos da depressão. Com certeza, com certeza. E principalmente os jovens, porque como eles têm uma ansiedade muito grande, o que eles fazem? Além de mexer nas redes sociais, agora eles começam a se envolver, viciar em jogos. E jogos com dinheiro. Não é aquele joguinho bobo, não. Exatamente. Eu estou atendendo um menino que perdeu fortunas em jogo. Como dinheiro da família, deu jeito de pegar e gastou e perdeu tudo. Está lá, deprimido, estirado. Mas o que ele foi fazer antes, como a cereja do bolo? Ah, não, eu sei que eu vou ficar triste depois, mas eu vou para o carnaval de qualquer jeito, porque os meus amigos vão, e eu tenho que estar lá, porque de repente pode ser o meu último momento de felicidade. Olha só. Isso não é felicidade. Depois do carnaval, eu nunca mais vi, porque ele está lá, na casa dele, estirado numa cama, buscando sentido para a vida e não encontra. É isso. Então, é muito perigoso, Iraci. Com certeza, com certeza. Passa rápido, né, Ricardo? Nossa Senhora, adorei. Meu anjo, obrigada pela sua presença. Uma alegria ter você aqui em nosso programa. Muito bom, espero voltar sempre. Com certeza. Então é isso. Busque a espiritualidade, busque sentido na tua vida, leia coisas edificantes, assista palestra, tome passe, faça uma terapia, se necessário for, vá ao psiquiatra. Não deixe a depressão dominar você, porque você é maior do que isso. Você não é isso. Você tem capacidades e todas elas estão dentro de você. Deixa florar isso em você. Você é maior que tudo isso. Então, ame, se ame. Lembre que tem um Deus que tudo vê, tudo conduz, e Ele estende as mãos sempre sobre você, para que você seja um vencedor, para que você se realize e para que você seja feliz. Ninguém está fadado ao sofrimento, muito menos à depressão. E sem o autoconhecimento, sem você saber quem você é e as suas emoções, você não vai encontrar nem a felicidade, nem a superação, nem a vitória e nem ser um vencedor, porque você vai estar sempre buscando no nada. Então é isso, compartilhe o nosso podcast, porque muitas outras pessoas podem estar precisando de ouvir um pouquinho disso que nós falamos. E não esqueça, a sua vida é super importante. Aprenda, seja feliz. Um super beijo carinhoso e até o próximo sábado.